Senhor Presidente do Congresso, caro companheiro João Cunha Silva, Senhor Presidente da Comissão Política Regional, recém-eleito, caro amigo Miguel Albuquerque, caras e caros companheiros, permitam-me que ponha os óculos, é a primeira vez que o vou fazer num congresso, mas a idade já vai pesando e convém fazê-lo. Eu gostaria de, em primeiro lugar, começar por felicitar e saudar todos os militantes, toda a família social-democrata da Madeira e do Porto Santo. Acho que estamos todos de parabéns. Acho que demos uma enorme manifestação de militância e maturidade democrática. Acho que dissemos bem alto que o partido é nosso, que é de todos, que este partido não tem donos. É certo, o processo eleitoral esteve longe de ser perfeito, mas tenho a certeza que no futuro irá correr melhor. É assim que a democracia evolui, que as instituições se aperfeiçoam num processo gradualista de melhoria contínua. Felicito e saúdo os novos dirigentes eleitos e, em particular, o Miguel Albuquerque. Desejo-vos boa sorte e um bom trabalho. A Madeira e o Porto Santo precisam do PSD renovado que querem construir. Miguel, eu estou à disposição do partido para o que entenderes. Miguel, tens a grande responsabilidade de corresponder às enormes expectativas de mudança que o partido e a sociedade desejam. Os militantes deram-te um mandato claro e inquestionável para o fazer. Há que o cumprir com determinação e coragem. Confio que o vais fazer. E não nos esqueçamos nunca de uma coisa. O partido e o poder que queremos manter não são fins em si mesmo. Pelo contrário, são instrumentos para servir a população, para servir as pessoas, para lutar pelo bem comum. O PSD e o Governo Regional que queremos continuar a liderar têm de ter a humildade para se assumirem como servidores dos madeirenses e porto-santenses. Servir e não servir-se é o lema que tem de estar todos os dias nas nossas cabeças. Faço questão, apesar do Dr. Alberto João já ter saído, de o saudar e cumprimentar publicamente. Por maiores que tenham sido as nossas divergências no período eleitoral, por menos conseguido que tenha sido o seu trabalho nos últimos tempos, ele não deixará nunca de ser o nosso líder histórico e o principal autor de um processo notável de transformação e afirmação da Madeira. Eu tenho orgulho da obra que o Dr. Alberto João nos deixa. Como madeirense e social-democrata, agradeço-lhe a sua dedicação e trabalho pela Madeira e pelo PSD. Caras companheiras e caros companheiros, o partido amadureceu, ressuscitou, saiu da inércia em que se havia atolado. Estamos vivos e bem vivos. A oposição que se cuide. As nossas energias agora têm de ser todas direcionadas para ganhar as próximas eleições regionais. Vamos à luta. Os nossos adversários estão lá fora. A disputa eleitoral interna fez-nos bem. Acordou-nos, libertou uma enorme energia que estava adormecida. Substituiu a lógica de fechamento por uma lógica de abertura. Trouxe de volta à militância centenas de pessoas que se haviam afastado, desencantadas. Colocou o PSD no centro do palco político. Constituiu uma oportunidade excepcional de abertura à sociedade civil e de debate e de reflexão sobre o futuro do partido e da Madeira. Mostramos à Madeira e ao Porto Santo
que a alternativa ao PSD não é a oposição. A alternativa ao PSD é um PSD reinventado, refundado, ressuscitado. Somos nós a alternativa. A cultura de poder, os talentos, as competências, a experiência está do nosso lado. As últimas eleições autárquicas deram à oposição uma oportunidade histórica de mostrar o que vale. Está a perdê-la. O PS nem para governar as autarquias serve. Por maioria de razão, não serve para governar a Madeira. A disputa eleitoral, repito, fez-nos bem. Ao contrário do que muitos temiam, não foi fator de desunião. O PSD está tão forte como nos bons tempos. E ao contrário de antes, a nossa força baseia-se agora também na diversidade e na pluralidade. Vamos ser fiéis ao legado de Francisco Sá Carneiro. Vamos lutar por um partido cada vez mais em linha com os valores do respeito pela dignidade da pessoa humana, da liberdade, da solidariedade, do trabalho, da criatividade, do mérito, da transparência e da igualdade de oportunidades. Temos de ser um partido com uma postura profundamente humanista, onde todos nos sintamos livres, sem medo, sem receio, sem temores reverenciais, solidário com os mais desfavorecidos, promotor de uma cultura de trabalho e de exigência, um partido que troque a opacidade por telhados de vidro cristalino e que não se misture e confunda com o governo. Um partido que não afaste os melhores, os mais capazes, os mais bem preparados, sejam eles pessoas ou empresas. O PSD não pode ser uma agência de empregos, um distribuidor de tachos. Mas também não podemos ter relações preferenciais com nenhuma empresa ou grupo económico. Não pode haver relações de amiguismo ou favoritismo. Não pode haver filhos e enteados. O mérito tem de valer mais. A cultura da cunha tem de ser combatida. A todos temos de proporcionar igualdade de oportunidades. O PSD tem de voltar a significar esperança. O simples cidadão quer só uma coisa: que os seus filhos não sejam filhos de alguém menor, de alguém de segunda classe. Querem que esta terra seja de todos e para todos. A Madeira não tem donos. Os DDTs, os donos disto tudo, estão a acabar. Dizia-me um apoiante, o Ricardo, que nem filiado é, que sentia isto todos os dias. E acrescentava que se há um dever, um chamamento, devia ser esse, o de que devemos estar do lado deles e representá-los, por mais que isso custe, por mais que tenhamos que lutar contra interesses corporativos que se sobrepõem ao interesse comum. O Ricardo tem razão. O PSD tem de liderar o combate por uma sociedade de iguais. Iguais nas oportunidades, iguais apesar das nossas diferenças. Não podemos ser uma sociedade estratificada em castas ou dividida entre cidadãos de primeira e de segunda. Uma região moderna, desenvolvida e inclusiva passa por aqui. O farol que nos deve guiar está no norte da Europa e não aqui ao lado, em África. Igualmente, a classe política regional não pode ser uma casta, separada da cidadania e envolta em privilégios e mordomias protegidos pelo Estatuto de Autonomia e que apenas subsistem na nossa região. O Estatuto de Autonomia serve para proteger o povo e não nós, os políticos. O PSD tem de dar o exemplo. Foi um ótimo sinal a aprovação de uma redução de 40% no jackpot. Mas acho que há que ir mais longe, aqui e noutras frentes.
O Rui Abreu, que eu aproveito para cumprimentar e para o felicitar pela sua eleição, e a sua equipa do secretariado vão ter um grande desafio pela frente. O de preparar o partido para viver ainda com menos. Se todos andamos a apertar o cinto, o PSD tem de apertar também o cinto. Temos de ser coerentes com a situação de emergência social em que vivemos. Há que acabar com as manifestações de novo riquismo que se apoderaram do partido. Se for preciso, vamos todos colar cartazes de novo. Este é o caminho para recuperarmos a confiança da cidadania no nosso partido. 9 em cada 10 cidadãos desconfia dos partidos. Uma esmagadora maioria está insatisfeita com o funcionamento da democracia. Isto é sinónimo, na nossa região, de insatisfação com o funcionamento da nossa autonomia política. Estes níveis de desconfiança são insustentáveis. É a própria autonomia que está em causa. Não basta mais autonomia, é crucial melhor autonomia. E melhor autonomia implica uma profunda reforma do sistema político regional, a começar pela Assembleia Legislativa Regional. Menos deputados, redução substancial do jackpot, nova lei eleitoral, limitação de mandatos, extinção de privilégios e mordomias, admissibilidade do referendo regional e da iniciativa legislativa popular, nova lei de incompatibilidades, etc, etc. Mas melhor autonomia significa também uma nova relação com a República, que substitua a lógica de confronto por uma lógica de parceria. A República não é nossa adversária. Os nossos adversários são o desemprego, a pobreza, a imigração, chagas que a República tem a obrigação de nos ajudar a resolver. À República não vamos pedir que nos pague as nossas contas, mas temos o direito de exigir que nos conceda os instrumentos para singrarmos por nós próprios, nomeadamente o instrumento da competitividade fiscal tão caro ao Miguel Sousa. E melhor autonomia significa ainda um novo caminho para o desenvolvimento económico e social da nossa região, que nos faça regressar à criação de emprego e de riqueza. Um modelo de desenvolvimento de rosto humano, alicerçado num paradigma de sustentabilidade económica, social e ambiental. São estas as batalhas que temos de travar. É imperiosa uma nova revolução tranquila que concretize a ideia de mudança e de renovação. Queremos voltar a ser o partido da renovação. Nós não entregamos esta bandeira à oposição. A renovação somos nós. A mudança está aqui dentro. Uma melhor autonomia política, uma moderna social-democracia e uma inquebrantável vontade reformista são as ferramentas indispensáveis para dar execução a um novo ciclo de transformação da nossa região, que nos leve de volta a um caminho de prosperidade. A viagem que estamos a iniciar será longa, difícil e tormentosa. Irá exigir o melhor do nosso engenho, da nossa capacidade de trabalho, da nossa vontade. O paraíso não está ao dobrar da esquina. Não nos iludamos. Não há árvore das patacas que ao menor abanão nos traga a riqueza e a prosperidade que tanto desejamos para a nossa terra. Mas a Madeira tem futuro. O exemplo dos nossos ancestrais é um poderoso incentivo. Aquilo de que foram capazes de fazer ao longo da história é um forte estímulo ao nosso engenho, à nossa vontade de levar esta terra em frente. Companheiros e companheiras, vamos à luta, vamos construir a esperança. Viva o PSD, viva a Madeira e o Porto Santo.